Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Agora 8 da manhã, 31 minutos. Estamos na última meia hora deste Bom Dia Cabo Verde. Sabe que às 9 teremos notícias em síntese com a Ana Nivaz. Logo de seguida estaremos a transmitir os trabalhos no Parlamento. É o último dia desta primeira sessão parlamentar do mês de março. E tal como temos vindo a anunciar, a nossa convidada de hoje no Café Central é Margarida Fontes, é jornalista e escritora, nascida no Fogo, licenciada em Comunicação e mestre em Jornalismo, publicou poemas inéditos em diferentes antologias com poetas cabo-verdianos e estrangeiros, tem dois livros já no mercado. Primeiro, Delírios, que foi apresentado em 2014, e em 2019, Confidências do Tempo. Bom dia, Margarida, obrigado pela disponibilidade. São dois livros, não é? Não há mais. Por enquanto. Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia também, o Máriozinho, que está aqui connosco. Margarida, o que é que significa este 8 de março? Faz sentido continuar a celebrar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Bom, eu penso que sim. Porque as mulheres enfrentam desafios que vão se complicando com o tempo. E nós assistimos aqui em Cabo Verde a questão da violência. Falamos permanentemente que as mulheres já ocupam o seu espaço e que já lideram e já estão no espaço público. Já temos mulheres ministras, mulheres no Parlamento. Estas questões já estão resolvidas parcialmente, mas temos fortes desequilíbrios. A violência que atinge a mulher é preocupante em Cabo Verde, e acho que estas questões e outras, a própria pobreza que tem a mulher como a vítima primeira, são questões que levam a que pensemos e refletamos constantemente sobre a mulher, e faz sentido um dia internacional e um dia nacional também, que é o nosso 27 de março. E do seu ponto de vista, porque é que Cabo Verde continua a assistir a casos de violência baseada no género? Volta e meia estamos a noticiar os meios de comunicação social aqui na RTC, sobretudo, mortes de mulheres. Porque é que isso continua ainda, este fenómeno que o Presidente da República considera que é uma vergonha nacional? Olha, Carlos, eu não sou uma especialista para vir aqui falar de causas. Nós temos instituições que lidam com questões do género, são instituições tanto públicas como ONGs, que fazem um trabalho meritório. Essas instituições têm a responsabilidade de explotar estudos e pressionar de alguma forma a própria justiça para que para que as pessoas que cometam crimes contra mulheres sejam responsabilizadas exemplarmente. Nós percebemos que nem sempre isso acontece. Temos diferentes relatos de mulheres que apresentam queixas, e as queixas ficam nas filas, nos processos, e depois essas mulheres são assassinadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, ou resolvem tirar a sua própria vida. Portanto, nós temos uma justiça que precisa olhar para esta questão com alguma celeridade e direcionamento. Cabe a estas instituições fazerem um trabalho nesse sentido profundo, principalmente de entender as causas. Nós não podemos estar todos os dias a noticiar, a partilhar perfis no Facebook. Um mês depois acontece a mesma coisa, repetimos, é um ritual que se repete, e depois nós não conseguimos chegar às causas. Haverá uma causa desta violência ser naturalizada, porque há uma violência psicológica que é naturalizada, há uma violência física também que é naturalizada, que nós achamos normal um homem que bate numa mulher. Estamos aqui a falar muito sinceramente, sabemos que em conversas informais as questões são ditas de uma forma muito normalizadas. Não pode ser, porque são essas práticas cotidianas que nos levam a extremos de crimes contra a mulher, que já nos coloca numa fotografia preocupante, mesmo perante o continente africano, temos situações semelhantes na nossa diáspora. Portanto, haverá um problema de um machismo exacerbado, de uma violência naturalizada que deve ser enfrentada e despoletada, essa discussão, pelas instituições que têm essa vocação de olhar para o feminino ou para o género com uma atenção particular. Margarida dizia há instantes e reconhecia de facto esse percurso, os avanços que o país tem vindo a conseguir em matéria de igualdade
igualdade de género. Hoje temos mais mulheres na política, em muitas instituições, também em conselhos ou nos conselhos da administração de muitas empresas. Temos também muitas mulheres na comunicação social, hoje a desempenhar o ofício do jornalismo, do jornalista, e parece-me até que em Cabo Verde, pelos dados disponibilizados pela Comissão de Carteira, nós temos hoje mais mulheres no campo, digamos, do jornalismo, mais mulheres jornalistas em Cabo Verde. No caso da Margarida, como é que se deu esta entrada no jornalismo? Antes de ir para o Brasil estudar, já tinha, digamos, esse fascínio, esse bichinho? Eu sempre gostei do jornalismo, sempre gostei da rádio, particularmente. Eu sou do Fogo e Carlos sabe como é que a magia que a rádio provocava nas ilhas mais distantes, mas não diria periféricas. Não, mas essas ilhas, nós vivíamos a rádio e acho que vivemos até hoje com menos intensidade, mas a rádio era mágica. E eu sempre gostei da rádio, sempre gostei de escrever. Eu nunca tive dúvidas em relação à profissão a seguir. Vem, de facto, de uma paixão, essa mesma paixão que nós precisamos alimentar neste momento em relação ao jornalismo, para que as pessoas se apaixonem e que tenhamos mais profissionais apaixonados pela profissão. É puramente uma paixão que depois eu persegui, né? Eu, inclusive, comecei em outras experiências profissionais. Eu comecei a formar-me em outra área que não o jornalismo, mas quando apareceu a oportunidade de facto seguir o jornalismo... Estavas na literatura antes ou não? Não, estava a fazer um bacharel de francês no ISA. Eu comecei quase um ano, depois segui para o jornalismo. Porque eu gosto também de francês. Eu sempre faço essa paixão antiga eu faço as coisas que eu gosto. E no Brasil, no curso de comunicação, dedicavas também mais ao jornalismo radiofónico e já essa paixão para a televisão também começou a surgir? No Brasil, jornalismo radiofónico. Eu fiz um estágio no gabinete do governador do estado da Bahia. Rádio, a primeira incursão no jornalismo prático foi na rádio, também na escrita, que é permanentemente. Eu fazia parte de um jornal da nossa universidade, que é um jornal que divulga as pesquisas científicas da Universidade Federal da Bahia. Eu trabalhei há algum tempo naquele jornal, portanto eu tinha muita presença na escrita. Também era colaboradora de um jornal, de uma revista diáspora africana, uma revista editada no Canadá. Portanto, a escrita me acompanha de uma forma ininterrupta. Mesmo quando entro para a televisão, não abandono a escrita. E o Carlos sabe que esta é uma tendência. Às vezes, quando entramos no audiovisual, a escrita fica de lado. Mas eu fiz um esforço para não abandonar o cansaço que é dedicar-se à escrita. Eu comecei na rádio, depois fui para sempre para a imprensa. Nos últimos anos da universidade é que entrei para a televisão. Fiz um estágio, fiz algumas reportagens, fui gostando e os professores incentivando. Depois eu voltei para Cabo Verde de férias e fiz aqui um estágio na televisão também, que correu bem, as pessoas gostaram da minha voz. Eu disse, vamos por aí, vamos tentar. Até eu lembro, quando eu voltei para o Brasil, eu disse a um professor que eu vou trabalhar na televisão. Eu disse, não, Margarida, não faça isso, porque há um preconceito em relação à televisão. Não, você escreve bem, você investiga, fica aqui, faz o mestrado, faz o doutoramento, não vai para a televisão. Eu disse, não, eu vou para a televisão e vou tentar fazer coisas edificantes na televisão. É possível também, é um meio que nos dá esse espaço. Sim, a rádio tem essa magia, a televisão tem este fascínio. Aliás, quando a gente fala com os alunos aqui nas universidades, toda a gente quer ir trabalhar na televisão. Sim, é por causa da imagem, claro. Exatamente, e é um desafio da universidade, porque as pessoas querem trabalhar na televisão, mas nós não devemos descurar o texto. Às vezes que eu fui professora, às vezes nem sempre dá para ser de forma continuada uma professora, mas quando ministro uma disciplina, eu digo, vocês têm que concentrar-se de forma afincada no texto. Mesmo que queiram trabalhar na televisão, mesmo que queiram trabalhar na rádio, não descurem do texto. É o texto, é o domínio do texto que vai vos levar para outros formatos televisivos ou radiofónicos ou internet. Mas se não tiver nessa base,
não saberão navegar sem outras. Claro, porque às vezes há essa ideia de facto é errada de que, por exemplo, quem está na rádio não usa muito texto, é mais improviso, é mais essa oralidade, mas tudo acaba por, digamos, se sentar no texto, ou seja, mesmo na rádio, mais de 90 e tal % daquilo que dizemos tem que ter por base um texto. Sim. Infelizmente, às vezes isso não acontece, não é? Sim, quando temos o domínio do texto, nós conseguimos depurar um texto. Temos um texto base, podemos transformá-lo para uma notícia de rádio, para uma notícia de televisão, sabemos o que é que fazemos naquele texto, mas é preciso ter o domínio total da escrita falada, da escrita lida, da escrita que é escrita, que vai ser lida depois pelo leitor. Portanto, são técnicas que nós todos sabemos, mas às vezes descuramos. Quando queremos ir para a televisão, descuramos da escrita para o jornal e é um erro. Mas aqui em Cabo Verde, às vezes nós ouvimos o mesmo texto para a rádio e para a televisão. São dois meios diferentes, com gramáticas diferentes. Exato. Não é? Devia-se fazer um esforço, porque nós sabemos que um texto que dizemos na rádio torna pesado para a televisão. É até repetitivo para a televisão, porque a televisão, aquele texto já tem a imagem. Portanto, podes depurar o texto, até terás mais... A tua reportagem terá mais impacto. Quando tiras o a mais da rádio que vai para a televisão. É fácil ser jornalista mulher, não é, em Cabo Verde? É fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nós temos mais mulheres, não é? Sim. No ofício. Não é fácil porque temos mais. Porque o jornalismo consome o nosso tempo, consome a nossa energia e acabamos por descurar as outras vertentes da vida. E numa sociedade como a cabo-verdiana, isso para uma mulher acaba por ser por trazer algum desequilíbrio. O jornalismo naturalmente consome e nós não devemos cobrar que todo mundo viva numa redação. Eu não tenho um olhar romântico sobre isso. Eu sei que é uma profissão que consome muito, mas também não vou cobrar que as pessoas fiquem de manhã até à noite à espera que alguém resolva atender a um chamado para uma entrevista ou que consigam terminar uma peça e não almocem e não voltem para casa para ver. Quer dizer, é uma profissão que exige muito, é uma dinâmica, é uma gramática muito particular que muitas vezes as pessoas não compreendem. As mulheres estão em maior número, mas nós percebemos também que às vezes não ocupam determinados espaços exatamente porque esse tempo não são tempo das mulheres que têm marido, das mulheres que têm filhos em casa e que querem cuidar também dessas outras partes. Portanto, nós podemos dizer que aqui há igualdade de género, portanto, as mulheres não são prejudicadas, digamos, neste campo jornalístico, podem desempenhar, digamos, qualquer papel, qualquer atividade, estão nos cargos de chefia também, portanto, aqui não há discriminação. A única questão tem que ver com esta entrega total, que por vezes não acontece. Eu dou muitas vezes o exemplo da rádio. A rádio continua a ser uma rádio masculina. Os homens, praticamente, vocês vivem aqui para vocês preencherem os vossos espaços, conseguirem os vossos convidados, fazerem a semana planeada, né? Concretizarem a semana planeada. Vocês estão nisto de manhã e vão e voltam e telefonam. E, por vezes, as mulheres, com a configuração que nós temos do papel da mulher em Cabo Verde, essas mulheres vão para casa, vão cuidar dos filhos. Eu não digo que os homens não estão a cuidar dos filhos, mas sabemos como são as coisas. Há um tempo da mulher em determinadas tarefas, em determinadas funções, que por vezes atrapalham. Não que elas são impedidas. Há questões sempre de machismo, isso e aquilo, e também as mulheres, isto pesa muito a sua força subjetiva de impor-se e de ter a voz, de levar a sua voz. São questões subjetivas também que entram no meio, mas há um tempo objetivo, familiar, social, que às vezes penaliza a mulher. Quando dizes que nós temos uma voz masculina, estava a pensar que temos poucas vozes femininas, poucas mulheres em antena na rádio. A grande informação na rádio é dominada pelas mulheres. Aliás, quando eu entrei ao Conselho de Administração, na carta de missão que eu dei ao diretor, coloquei esta questão de trabalhar para que houvesse equilíbrio na grande informação, que é a informação de impacto. Equilíbrio de género, mais mulheres a fazer
grande informação, debates, etc. E aqui, em Cabo Verde, do teu ponto de vista, as mulheres estão a ser, digamos, sitiadas nas redes sociais. É mais fácil atacar uma mulher jornalista, o seu trabalho nas redes sociais. E eu lembro-me que já houve aqui jornalistas africanos, sobretudo quando estava à frente da JOG e quando, enfim, os jornalistas que vinham assim tantas mulheres a participar, mulheres jornalistas a participar nesses encontros, ficavam surpreendidos, porque não é realidade nos países deles, assim, e perguntavam sempre se as mulheres têm vida facilitada nas redes sociais, não são assediadas, não são atacadas. Não. Qual é que é a nossa realidade aqui em Cabo Verde? O ataque... É mais fácil, digamos, criticar o trabalho de uma mulher e da forma como às vezes bastante virulenta do que um homem? Eu não percebo isso. Eu acho que a tendência das redes sociais, naturalmente, é atacar os jornalistas. Principalmente atacam os jornalistas. Há pessoas, essa intermediação explosiva nas redes sociais, todas as pessoas que têm uma página com 5.000 seguidores sentem-se como intermediários. Então estão a passar mensagem, têm likes, têm comentários. Há um poder que surge aí dessa dinâmica. E por vezes, atacam jornalistas. Eu já vi, por exemplo, posso trazer um exemplo aqui de alguns podcasts que nós assistimos na internet e o moderador diz, não, mas aqui fica à vontade, pode falar, nós aqui não limitamos. É como se é como se nos órgãos tradicionais houvesse limitação por limitação. Não, há limitação legal, há o respeito à liberdade do outro. Há regras do jornalismo que nos impede de ir sem limites. Mas com frequência a gente ouve lá fora, vocês também são controlados pelo governo. Controlados pelo governo. Há quase com um manto do governo cá sobre os jornalistas. Exato. Nós percebemos há dias, houve uma situação em São Vicente de um indivíduo que estava a fazer uma live e depois fazia e metia a imagem de crianças de todo o mundo e alguém chamou a atenção, não, aqui não há limites, nós somos livres e tal, mas pronto, tem que proteger a criança, tem que proteger a família, o assunto era sensível, senão não estaríamos a duplicar a violência, nós estaríamos a alargar a violência em vez de informar. Portanto, essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade com a ética, com a deontologia, portanto não é jornalista, mas comporta-se como tal, não é? Mas, exatamente, como tem essa ferramenta perigosa neste caso, está à vontade, está a informar, está a passar uma imagem, portanto, daí essa tendência de atacar o jornalista. Vocês não estão a fazer bem o seu trabalho, vocês não fazem assim, vocês cortam, está a ver? Então, há esta tendência de criticar os jornalistas. Eu não vejo isso em Cabo Verde como uma crítica às mulheres. Não vejo as mulheres mais expostas. Nunca vi, pelo menos não percebi essa tendência de atacarem, mas a tendência de atacarem, principalmente a RTC, de atacar os jornalistas, dizer que eles estão controlados pelo governo, isto é até um clichê. As pessoas dizem isso, eu não sei se de facto acreditam no que dizem. São profissionais aqui séniores, tantos anos a fazer isso, tanta liberdade, até que ponto consegue-se um governo ou um Estado venha e controlar, seja quem for. Mas é uma tendência, porque a ideia é descredibilizar, porque também estão à procura de poder. Querem audiência, querem mostrar ou não. E isso é um desafio para o jornalismo. É um desafio para o jornalismo, é um desafio para as escolas de jornalismo, é um desafio também para as empresas, de requalificar, de dar um outro ânimo aos profissionais, de saberem que, de facto, eles é que são os intermediadores. Isso é incontornável. O intermediador da informação é o jornalismo, é o jornalista. Nós temos aí fake news para nos mostrar. Fake news é um perigo, é um vírus mortal. É o jornalismo que vai destruir um fake news. Não é o cidadão, ele não tem instrumentos para o fazer. Não tem. Não tem, pode até ter habilidades, mas não é reconhecido. Não tem as competências, não está, digamos, habilitado. Exatamente. Margarida, tens esta outra paixão que já aqui afloramos, a escrita, a literatura, dedicas-te mais a poesia, já tens 2 livros, Delírios e esta Confidências do Tempo. Há mais alguma novidade por aí? Algum romance? Olha, eu não sou de romance. Eu estou mais para
O meu futuro vai ser o jornalismo e a literatura, mais para biografias, para contar histórias. A inventar, eu invento. Há muitas semelhanças entre o jornalismo e a literatura. Sim. Há géneros que se valem da literatura e do jornalismo. Eu sempre gostei dos dois. São dois géneros da minha vida. Mas nem todo jornalista pode ser um escritor. Sim, depende muito do gosto de cada um. Mas, para além da poesia, eu já publiquei alguns contos. Recentemente publiquei 2 contos numa coletânea italiana. Durante a pandemia, o que é que aconteceu? É uma é uma empresa que se dedica ao turismo sustentável e, como naquele período não houve viagens, o que é que fizeram? Convidaram 8 escritores de 8 países e pediram que contássemos histórias, que fizéssemos contos sobre os nossos países que foram publicados para que as pessoas lá lessem como se tivessem viajado. Não viajaram durante a pandemia, mas viajaram pela escrita desses escritores. Romance pode ser, mas a breve trecho eu tenho outras coisas que eu não vou aqui avançar. Não. que estão a ser trabalhadas. Isto é surpresa. Surpresa. Uhum. Nós vamos ter agora o Festival de Literatura Morabeza. A Margarida está convidada também, vai participar? Não estou, vou lá como público. É bom já agora participar nestas feiras, nestes festivais. A Margarida tem alguma experiência ao nível internacional de participar também em feiras, dar a conhecer a nossa literatura ou ainda não? Já participei em 2 edições da Morabeza, já em São Vicente, no Fogo. Há 2 meses participei no simpósio, o Encontro Internacional dos Poetas da Macaronésia. Inclusive vamos agora lançar um livro com as nossas comunicações. Já participei nos últimos tempos em eventos online, de encontros de poetas de diferentes níveis, principalmente a nível com mulheres de Canárias, etc. Já tive essa experiência em festivais também no Brasil. Já estive umas 2 vezes no Brasil. Sim. Os jornalistas que se dedicam também à literatura normalmente têm muito sucesso, os livros são bem acolhidos, provavelmente por causa da escrita, que é uma escrita escorreita, enfim, da forma. O jornalista adota muito, digamos, o estilo de jornalismo também à literatura, isso ajuda. Sim, porque o jornalista tem a preocupação de se comunicar, portanto, nós não queremos escrever coisas que as pessoas não vão sentir. Portanto, há um toque sensorial naquilo que escrevemos e levamos isso, porque pronto, o toque sensorial vem da prática, da concretude. Nós diariamente estamos a noticiar coisas concretas para as pessoas entenderem, acompanharem a atualidade. E nós levamos isso também para a literatura, de alguma concretude, a vida mais. Daí que não é, aliás, a própria história do jornalismo é isso. Os jornalistas são escritores, os escritores são jornalistas e o jornalismo surgiu disso. Sabemos que a história do jornalismo vem da literatura. Eram os escritores que foram os primeiros jornalistas do mundo e de Cabo Verde também. Mesmo em Cabo Verde, sim. Temos grandes nomes. Exato. Bom, voltamos ao jornalismo e a tua passagem pela administração da RTC. Aliás, continuas ainda na administração da RTC. Há alguma experiência, algum marco nesta passagem, Margarida? Muitos marcos. Muitos desafios Muitos também. Desafios. O primeiro grande desafio... Estamos a falar da maior empresa de comunicação social do país. Nós estamos a falar de uma máquina. Sim. Uma máquina de problemas e soluções. A RTC é uma empresa que tem uma missão extremamente ambiciosa, muito maior do que as suas reais condições financeiras. E daí é que vêm todos os problemas, tanto internos como externos. As pessoas acabam por esperar coisas que não são possíveis, mas que, para quem está a gerir, faz um grande esforço, faz ginásticas, faz tudo para responder. Daí que seja desgastante, não há palavras para descrever o que é estar no Conselho de Administração da RTC, principalmente nós, nos últimos tempos da pandemia, para esta parte que nós tivemos, e depois ficamos 1 ano e tal, dois administradores, o que implica também uma grande capacidade pessoal de negociação para nós tornarmos as decisões para que sejam decisões
coincidentes, já que não temos o terceiro elemento, não foi fácil também esta outra segunda experiência. Mas para mim, sendo uma profissional da casa, o que me deixou confortável é poder fazer o meu trabalho com um distanciamento saudável, saindo de jornalista para gestora, e não ter vivido conflitos nas decisões que eu tenho que tomar, na forma como lido com as pessoas, como lido com as questões. É uma experiência que correu muito bem. Isso deixa-me muito confortável pela maturidade, pela resiliência, digamos assim, pessoal, e pelo fato de forma relacional, eu vejo isso como uma vitória, porque não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Sem dúvida, sim. Eu sou colega hoje dos meus colegas e amanhã estou no topo da gestão, mas penso também que há outras questões que ajudam. Devia ser fácil, mas pronto. Devia ser fácil, mas nós somos humanos também. Mas foi fácil, não foi difícil, foi fácil. Por isso que eu estou a dizer, eu não tive dificuldades, foi fluida, gerir, tomar as decisões. Há coisas que não agradam, há coisas que agradam. Não, devia ser fácil nesse sentido, é que é um colega ou uma colega que, portanto, sai da redação e depois vai para a administração. Sabemos portanto, que não é sempre fácil. Devia ter uma vida mais facilitada. Devia, mas eu não dou importância a coisas que são coisas humanas, às vezes, que surgem e passam. Muito bem. E a Margarida agora decidiu, depois de ter sido ouvida na comissão especializada para um segundo mandato, decidiu de repente deixar, renunciar. Sim. Alguma razão especial para isso? Bom, aconteceu o assunto que aconteceu com o meu colega, eu acho que acabou por balançar um pouco toda a situação. E eu acho que o episódio deu-me um pequeno... Não foi um susto, mas o episódio contribuiu. O porquê? Porque quando éramos dois administradores a transitar por um próximo conselho, nós tínhamos mais ou menos as coisas iam transitar. Os projetos, as ideias, os dossiês. Eu depois me vi praticamente sozinha num próximo conselho com duas pessoas diferentes e eu muito ponto de vista pessoal, eu não quis refazer. É como se eu tivesse que refazer no segundo mandato alguns caminhos que eu não gostaria de refazer. Portanto, eu pensei e refleti. Eu disse, bom, já que aconteceu isso, vão ter que ouvir mais um elemento para substituir o meu colega, Carlos Reis. Eu vou colocar-lhes essa proposta de aproveitarem e ouvirem um segundo candidato para terem dois elementos aqui novos e dar o espaço também para que façam um conselho de administração novo, com novas ideias, com novas propostas. Porque eu, a transitar também para o próximo conselho, eu poderia estar a entrar num terreno um pouco ingrato de estar sempre na defensiva, a defender as coisas que aconteceram no conselho anterior, porque nós sabemos... Defender o legado. O legado. E teria que fazê-lo, mas eu também não posso passar 3, 4 anos a fazer isso. Eu disse, olha, Margarida, conclui aqui, vai com os teus colegas, termina o mandato e vem um novo conselho e continua a fazer o seu trabalho. E porquê é que o jornalista não pode ser também presidente do Conselho da Administração da RTC? Sim, esta é uma questão que o acionista saberá. É um elemento é um dado dos estatutos, está lá por alguma razão que nós eventualmente não alcançamos, mas o dono do estatuto saberá os motivos de ter este impedimento, esta limitação nos estatutos. Então, por teres vindo aqui ao nosso espaço Café Central, jornalista, escritora, continua ainda administradora da RTC, da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, uma conversa também, mais uma, neste mês de março, mês da mulher. Haveremos naturalmente de nos encontrar aqui na esquina da RTC. Exatamente. Obrigada. Obrigado.